Estamos de volta com o programa Entre Linhas, no oferecimento do Brasão Palace Hotel, daquele presidente prudente, conversando com o pré-candidato a prefeito aqui da cidade, Fábio Sato. Fábio, agora, um outro detalhe, você, depois que passou esse período político, você foi para Brasília. Se não falha a memória, acho que é Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura, né? Isso. Junto com o Gilberto Freire, é isso? Roberto Freire, isso. Roberto Freire, isso. O porquê que houve essa mudança, que você se distanciou um pouco da cidade e foi trabalhar em Brasília? Como eu disse, eu tenho 40 anos de idade e até uma das coisas que mais falam nas redes sociais é você nem mora em Prudente. Então, mais uma vez, eu tenho aqui a oportunidade de explicar. Desde os meus 40 anos de vida, nascido em Prudente, eu me ausentei da cidade por 2 vezes. De 96 a 2002, para morar e trabalhar no Japão, e de 2016 a 2018 para morar e trabalhar em Brasília. 2 anos. 2 anos, Foi um pouco menos, quase 2 Mas anos. vinha, né? Eu vinha a cada 2 semanas para cá, né? Então, agora, veja você, qual foi a situação, Aparecido? Essa minha ida para Brasília foi logo após a eleição de prefeito de 2016, a segunda que eu participei. Imagina a seguinte situação. Eleição de 2016, o atual prefeito, Nelson Bugalho, ganhou com 33%, eu tive 32% e o Agripino Lima teve 30%. Então foi uma eleição empate técnico e imagina que eu perdi uma eleição por 1.034 votos, 0,8%. E quando você perde uma eleição dessa, para prefeito em Prudente, naturalmente as portas se fecham. Você acabou de enfrentar uma máquina e você, enfim, as dificuldades eram enormes em Prudente. Esse fecha em que aspecto? Comercialmente falando, tem retaliação, tem muita. Se preparem pré-candidatos. Se vocês não ganharem a eleição, a retaliação é normal. Não da minha parte. Caso eu seja eleito, eu não tenho esse perfil, esse DNA. Mas naturalmente acontece isso, acontece. É normal isso, né? Até por instinto de proteção do corporativismo, essa coisa toda. E ninguém quer fazer negócio com o segundo colocado. As pessoas querem fazer negócio com quem é a situação, com quem ganhou a eleição, com quem ele indicar. Então era muito difícil a permanência na cidade. E graças a Deus, olha o que aconteceu. Meses depois dessa disputa acirrada, a qual eu fiquei em segundo por menos de 1%, o Roberto Freire, que foi meu primeiro professor na política, uma pessoa ímpar, com uma coerência de narrativa impressionante, até quem não é do viés ideológico político dele o respeita por ele ter uma história política coesa. Um belo dia o telefone toca, Roberto Freire, Fábio Sato, isso eu já tinha sido assessor dele em Brasília, né? Mas eu fazia a parte regional, a representação regional aqui. Um belo dia ele me liga: ô Sato, eu acabei de receber um convite da Presidência da República para assumir o Ministério da Cultura. E eu estou chamando os nossos melhores quadros do PPS no Brasil para tomar conta desse ministério e eu estou te convidando. Eu fiquei honrado com o convite. Só que é o seguinte, era uma sexta-feira, terça-feira tem que estar em Brasília. Falei, tô lá, 9 horas da manhã tô lá. Então, em 2 dias, em 3 dias eu arrumei minhas coisas, fui para Brasília, por quê? Era uma chance única de você aprender política na primeira, na esfera federal, no primeiro escalão de Brasília. Da janela do meu escritório, na esplanada dos ministérios, eu vi o Supremo Tribunal Federal, eu vi a Câmara do Congresso Nacional, eu via o Palácio Planalto. Então, vivenciar aquilo no dia a dia, para quem ama política e ama política pública como eu, aquilo é a Disneylândia. Então eu fui muito feliz lá. Que função você desempenhou lá? Eu tinha atividade meio. É até interessante falar isso porque eu não tinha uma função política. Eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação em administração pública, então eu fui encaixado num cargo técnico lá em Brasília, né? E isso eu aprendi muito com isso. Por quê? Para as pessoas entenderem aqui como funciona. Tem 3 tipos de trabalho dentro do serviço público. Tem o puramente técnico, que é aquele que faz o procedimento mesmo, aquela que carrega o piano, na verdade, né? Que faz desde o processo de alvará, de licenciamento, de convênio, a parte mais trabalhosa mesmo, a parte técnica. Tem a parte intermediária, que é a atividade meio, que pega esse trabalho técnico e traduz para a política pública, né? E tem a ponta,
que aparece lá, que sai na foto, que assina o contrato, que assina o convênio. Então eu fiquei nesse atividade meio. Eu ficava entre os técnicos de Brasília e entre o ministro. Então eu não tinha o poder do orçamento, mas eu fazia justamente... Fazia os bastidores, esse meio de campo, exatamente. Né? E foi difícil? Olha, eu fiquei surpreendido com a qualidade de alguns servidores em Brasília. São pessoas muito boas, capacitadas, mas eu também fiquei assustado, Aparecido José, com a parte inoperante da máquina pública federal. E isso acontece nos 3 níveis. É devido ao que isso daí? Será que tem 3 níveis também, que eu já ouvi dizer? Uma porque o funcionário é efetivo, outra porque está lá há muitos anos e outra porque ganha pouco. É uma mistura disso. Sempre ouço dizer isso daí. É uma mistura disso. Mas a principal seria talvez a motivação do líder. Se o líder do setor, o gerente, o secretário, o ministro, o prefeito, faz a coisa acontecer e renova aquela atividade do servidor público, a coisa flui. Se tem um comodismo, todo mundo se acomoda. Mas um outro detalhe também, Fábio, que dentro do poder público, quando há uma troca de governo, há uma troca também dos gestores, de todos ali. Aí entra aqueles cargos comissionados querendo mandar. Talvez isso daí também seja uma desmotivação, porque você está ali há muito tempo e você não é reconhecido. Sim. Aí entra uma pessoa indicada por alguém, vai ocupar um cargo ganhando mais do que aquele funcionário de 10, 15 anos está ali. Então há essa desmotivação. Concordo. Não poderia acabar com isso? Tem como acabar com isso? É difícil. Eu acho que a grande sacada disso, é até a visão de um servidor, né? E eu vi isso acontecer na prática. Eu acho que a grande sacada mesmo seria a sensibilidade do gestor em colocar pessoas comissionadas onde realmente precisa e aproveitar o servidor de carreira aonde ele já desempenha um bom papel. Eu acho que quem tiver essa sensibilidade em não fazer politicagem com a máquina pública vai ser tido como um grande gestor moderno. Porque o cargo comissionado, ele serve para atender aonde ele vê que existe uma necessidade e não acomodar simplesmente pelo salário ou pelo toma lá da cá. Então eu vejo que a própria Prefeitura de Prudente é um belo exemplo disso. Eu acho que o fruto dessa avaliação negativa dessa gestão, e eu não estou dizendo nenhuma inverdade aqui, os números mostram isso, se deu muito também por essa falta de gestão de equipe de pessoal. Eu vejo que houve uma falha muito grande em não saber montar um time que vestisse a camisa dessa gestão. E não aproveitar os servidores de carreira, dando a eles a oportunidade de mostrar o que eles sabem desempenhar. Mas quando há uma campanha política, todos prometem um monte de coisa. Não vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Me lembro muito bem que falaram, nós não vamos mexer no salário do servidor. Mexeu. Como que é o slogan? Direito adquirido é direito conquistado. Conquistado. E aí? Vimos no que deu, né? Vimos no que deu. Então não tem como você acreditar mais no político. Pelo menos as pessoas dizem isso. Eles pregam uma coisa na campanha, acaba sendo eleito e de repente faz outra coisa. Eu acho que não está mais. Você lembra muito bem como que eram feitas campanhas nos anos 80 e 90? Era aquele palanque cheio de promessas, o povo gostava de ouvir aquilo. Uma maior festa. Hoje é difícil você fazer qualquer tipo de promessa, porque justamente a população já viu que não é assim que funciona mais. Agora, o que precisa ser feito na Prefeitura de Prudente? Nós temos que respeitar aqui a condição de pré-candidato e não podemos falar em proposta nem de ideias, mas isso aí é um consenso em qualquer gestão pública. Eu acho que os comissionados da Prefeitura de Prudente hoje têm que ser passados por um pente fino. Tem em torno aí de 150 comissionados. Eu acho que muitos deles, a única motivação que eles têm hoje é de se manter no poder. Então, eu acho que a hora de fazer uma renovação ampla e profunda é agora. E quando a gente fala de mudança e renovação, Aparecido José, é isso que a gente tenta dizer. Muitos desses comissionados que estão hoje, e até secretários, estão aí com referências antigas. Eles não têm mais a referência atual. É um prefeito que pediu para ficar porque era do outro, e nisso esses servidores comissionados estão lá apenas defendendo o salário deles. Então, isso tem que ser dito nessa eleição.
Agora, por que eu levo tanta pedrada num período de campanha? Olha o que acontece. Vamos supor que tenham 150 comissionados na prefeitura hoje. Eles sabem que se eu chegar ao poder, poucos deles vão ficar. Pouquíssimos. Então, no período eleitoral, você pega 150, multiplica pela família deles, você pega as 600 pessoas que ficam 24 horas na rede social, no WhatsApp, no Facebook, falando inverdades, falando coisas para desconstruir a imagem do candidato que estiver na frente. Não é só a minha, não. Um outro que está despontando também vai levar pancada. Porque você tem 600 pessoas defendendo o cargo delas. Que o acordo é esse. Se esse candidato ganhar da situação, você continua. Se ele perder, você está na rua. Então, da noite para o dia, você ganha 500, 600 pessoas 24 horas falando mal de você na rede social. Você acha que Prudente, o eleitorado prudentino ainda está com essa mentalidade ainda, acreditando nessas redes sociais? Eu como jornalista de formação... Porque o Bolsonaro foi eleito através das redes sociais, acreditaram nele. E agora? Nessas caminhadas que eu faço, Aparecido José, eu fico até chocado com algumas coisas, porque a imprensa séria, como esse canal que nós estamos aqui, que tem muitos anos de credibilidade, tem que ser tido como referência. Porque eu já vi muita gente esclarecida, isso me deixa profundamente constrangido. Às vezes numa reunião, num encontro, eu vejo a pessoa pegar o celular dela e falar assim, Sato, olha essa notícia aqui. Você viu, rapaz? Olha só. Aí eu vejo a notícia, em 3 segundos eu vejo que aquilo é uma fake da pior qualidade. E é uma pessoa instruída, uma pessoa com conhecimento. Aí com jeito eu falo assim, mas rapaz, isso aqui não é verdade não. Então a proliferação de fake news, essa é uma pandemia. Nós somos uma pandemia de fake news. É tanta gente falando ao mesmo tempo que você tem que ter muita capacidade para saber o que é verdade e o que não é. A cabeça das pessoas, isso que eu falo, pessoas com estudo, pessoas que sabem... O estudo que eu falo não é só de escola, não. É pessoas que têm vivência de vida, né? Que olham aquilo no celular e falam, olha o que vai acontecer, e uma notícia falsa. Então, o que vai ser essa eleição 2020... Eu tenho muito receio. Fake news. Muito receio. Deveria usar aquela passagem grega, se eu não me engano, onde o aluno chegou até Sócrates, né? Para falar de um aluno. Falou, olha, mestre, esse aluno aqui é ruim, peraí. Você já passou pelas 3 peneiras, né? O que te falaram é verdade? Falou, não, eu ouvi dizer. Peraí, se você vai falar a 2ª peneira, interessa a você? Falou, não. E a 3ª peneira? Se fosse você, gostaria que fosse falado? Falou, não, então não me fale nada. Perfeito. Seria as 3 peneiras aí para poder, nós temos uma conclusão. Poderia também passar esse candidato nisso, do que ele apresentar. Permita falar uma coisa polêmica, mas necessária? Não, imagina. Acho que aqui é aberto. Tem que ser dito. Existe compra de voto em Presidente Prudente ainda? Existe. Na política geral? Existe compra de voto. Mas isso que eu vou te falar, na política geral existe isso também? Existe. Agora, então vem de baixo para cima ou de cima para baixo? O que acontece? Por exemplo, numa cidade como São Paulo, não dá para comprar voto. Se vai comprar voto lá enxugar gelo. Agora, veja Prudente, 170 mil eleitores. Entre abstenção, nulo e branco, nas urnas vão 120 mil pessoas. 120 mil pessoas, você pega 10% que é capaz de virar uma eleição, são 12 mil pessoas. Então, olha que loucura é a política em Presidente Prudente. Se você conseguir manipular 12 mil eleitores, você muda 10%. Então, se um candidato tiver 35% e outro 25%, em 3 dias, você fazendo uma ação de compra de voto, a palavra é essa, ele vira uma eleição... Quer dizer, ele iria para 43%? Não, o de 25 vai para 35%. Ah, sim. Porque 10%... Você está falando de baixo comprando. Exatamente, Porque aí, o que acontece? Tem 2 eleições em Presidente Prudente. Uma normal e a outra eleição que acontece na última semana. Muitos candidatos reservam dinheiro em espécie, dinheiro vivo, para fazer... sabe qual que eles fazem? A estratégia que eles fazem? Contrata-se 3 mil pessoas disfarçadas de cabo eleitoral. Vamos supor, hoje estamos gravando isso aqui, esse programa aqui na terça-feira. Quarta-feira, né? Quarta-feira. Vamos supor que na segunda-feira começa uma força-tarefa porque a eleição é domingo.
Então eles espalham os cabos eleitorais deles, os líderes, e cada um sai com dinheiro no bolso. Eu estou falando o que acontece em Presidente Prudente. Sim. Tenho prova? Não tem. Então eu estou falando que eu já sei o que acontece. Você passou pelas três peneiras? Eu já vi. Você passou pelas três peneiras? Eu fui vítima. Você não tinha um dinheiro para soltar? Eu nunca paguei uma conta de água e de luz em troca de voto. Nunca. Eu nunca comprei um voto na minha vida. Nunca. Nunca precisei disso. E também nunca tinha dinheiro suficiente para isso também, né? Se tivesse, faria? Não consigo. Eu não consigo fazer isso porque não faz parte da minha índole. Não faz parte. Agora, o que acontece? Vamos supor que o candidato X, que tem a caixa para isso, esteja 10 pontos atrás do primeiro. Ele precisa aí de 500 mil reais para fazer essa alavancada. Ele passa o chapéu, sabe lá Deus aonde, e consegue fazer. Então, essa eleição vai ser diferente porque nós vamos preparar toda uma estrutura de vigilância, porque hoje qualquer celular grava e filma, e nós vamos criar um canal de denúncia contra isso. E essas pessoas, acontece até um fato mais... Não, pelo menos essa é a sua intenção como pré-candidato, né? Sim, sim. É assim, Marcelo José, nós temos que falar... Você lembra dessa época? O pessoal conta isso. No tempo dos anos 60, o pessoal comprava 2 pares de botina. Dava o pé direito. Se ganhasse, dava o pé esquerdo. Eu me lembro de 77, que era copo de pinga. Chegou um candidato num estabelecimento comercial na Avenida Industrial. Olha, compra umas garrafas de pinga e deixa aí. Toma até metade. Se eu ganhar, eu chego aqui e pago uma caixa para cada um. A história foi só modificando o golpe. Mas o pessoal dava dentadura, dava a parte de baixo. Se ganhar, dava a parte de cima. Verdade. Isso é Presidente Prudente, terra de coronel. O senhor feudal ainda tem os lastros aqui. Né? E quando não, acontece uma coisa mais agressiva ainda. Eles vão nas comunidades, nas vilas mais afastadas do centro, onde precisa ação do Estado, onde a prefeitura chega, por exemplo, e onde a família recebe a cesta básica, entrega a cesta básica porque é de direito, é uma questão social, fala assim, olha, se o tal prefeito não ganhar, talvez não tenha mais cesta básica. Então, mas não tem a questão também do presidente de bairro, porque teve um período aqui em Prudente que presidente de bairro era considerado Deus em época de campanha política. Existe isso ainda? Passou? Mudou? Porque a política vem mudando passo a passo? Ainda tem. Eu não tenho acesso muito a isso, porque eu nunca fiz esse jogo. Eu fui vítima desse jogo. Né? Eu sofri com isso. Então, o que eu sei é da experiência que depois que acaba a eleição, aparece tanta coisa. Por um pouco você não pega um flagrante, por um pouco você não pega uma testemunha que quer dar o depoimento, dizer que vendeu o voto em troca disso, que foi coagida a votar. Isso acontece, infelizmente. Só que... Mas essa coação de que maneira? Por exemplo, a pessoa que entrega, que faz o trabalho social da cesta básica. Eles falam isso. Chegam a falar até do Bolsa Família. Olha, se o tal candidato não ganhar, talvez vai cortar o seu benefício do Bolsa Família, sendo que é uma coisa federal. Quer dizer, uma fake news ao vivo. É um terrorismo eleitoral usando as ferramentas de governo. E a pessoa que talvez não tenha muita instrução, ela fica acuada, fica com medo. Então tem que ser dito isso. Quer ver outro exemplo imprudente? Na eleição passada, vamos pegar os 3 canais oficiais de Prudente, a TV Band, o Jornal Imparcial e a TV Fronteira. Nenhum desses canais divulgou uma pesquisa oficial da campanha de 2016. Nenhuma pesquisa oficial foi publicada em um dos 3 veículos oficiais. Essa questão de pesquisa também é meio furado, porque eu já acompanhei tantas pesquisas pelos órgãos de imprensa, a nível de Brasil, a nível de outros estados. São Paulo, por exemplo, na época da Heloísa Erundina, ela nunca havia aparecido em pesquisa. Abriu as urnas e Heloísa Erundina foi eleita prefeita. Mas isso é anos 90. Começa a pesquisar. Não vamos tirar então o Bolsonaro aí na pesquisa. Não aparecia. Vai perder para fulano, vai perder para ciclano. Mas se você pegar pesquisa séria, para José, pesquisa séria... Não, mas eu estou falando em questão de divulgação de pesquisa séria. Então, mas aí que tá. Para um órgão oficial, como esses que eu citei, que são empresas sérias na cidade, elas não vão prestar a publicar uma pesquisa que for falsa. Porque elas encomendaram a pesquisa. Então elas vão querer ter o resguardo da imagem delas. Eu estou dizendo que não teve isso. Nenhuma imprensa oficial divulgou uma pesquisa séria. O que aconteceu? Cada um divulgava a sua e ninguém sabia a verdade.
Então, isso acontece ainda e... Não, mas não é oficial, porque não foi ela que contratou para fazer a pesquisa? Então, exatamente. Por exemplo, eu contrato para fazer uma pesquisa e ver se o Caio vai ser eleito. Caio é o nosso chefe aqui. Sim. Né? Aí eu vejo que as condições dele é péssima, eu vou lá e coloco ele, não, ele vai ser eleito, porque eu estou contratando. Então, mas aí aonde você vai publicar essa pesquisa? Num canal de comunicação. Então, mas aí esse canal... Talvez eu chego até a pagar para poder publicar essa pesquisa. É isso que eu estou falando. A gente tem que dar valor aos meios de comunicação verdadeiros e que têm história. Porque publicar em Facebook, publicar em qualquer blog, isso aí é fácil. Ah, não, isso daí está sendo pesquisa direto em Facebook, que eu vejo. O absurdo, qual é o absurdo da eleição 2020? É que eu já estou sentindo aqui, já estou vendo de longe acontecer. Olha como que as pessoas perderam a noção do juízo. Está acontecendo pesquisa por WhatsApp. É uma pesquisa que vem assim, a pessoa vai lá, vota. Eu já recebi. Quantas vezes ela quiser e depois a pessoa tira print daquilo, publica no Facebook e fala, olha, tá mudando o jogo político imprudente. Tal candidato tá com 21%. Olha o que está acontecendo em pleno 2020. As pessoas estão acreditando em pesquisa do WhatsApp que você pode votar 30 vezes com o mesmo celular. Eu acho que o eleitor também se deixa levar, viu, Fábio? Porque eu me lembro que na eleição passada, eu fui votar numa sessão que eu voto ali na Via Industrial, eu vi um eleitor procurando papelzinho no chão para poder votar. Ele pegou, vou votar nesse candidato. Eu falei, puxa, saiu de casa para pegar um papel no chão para votar na... Tem um estudo que diz que 10% do eleitor escolhe o candidato indo para a sessão de votação. É demais, hein? É demais. E tem outros 10 que te cumprimentam e te entregam um dinheirinho também? E tem os 10% que vendem o voto. Tem os 10% que vendem o voto. Quer dizer, vai reclamar do que depois? Olha, e é muito triste você ver uma eleição sendo decidida no dinheiro, sendo decidida no poder econômico. E quando você faz isso com dinheiro em espécie, é muito difícil. Porque a pessoa que está vendendo voto, ela sabe que ela está cometendo um crime também. Comprar voto é um crime, vender o voto é crime. Então ela não vai se autodenunciar. Agora, uma perguntinha, por exemplo, o telespectador agora deve estar perguntando o seguinte: da onde que vem o dinheiro? Depois você responde. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna entrevistando o nosso pré-candidato a prefeito Presidente Prudente pelo MDB, Fábio Sato.